paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 26 e versículo de número 21, que diz assim: Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque hoje foi preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como um louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar um diálogo entre Saul e Davi. A Bíblia nos diz que grande era a perseguição de Saul contra Davi, e Davi não podia confiar em Saul. Você vai observar que Saul pede para ele: volta, meu filho, ou seja, venha até mim. Mas Davi não foi. Davi disse: peça para um dos teus moços virem aqui buscar a tua lança. Mas ele não foi ter com Saul. Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que estou te dando o livramento dos teus inimigos. Por isso, cuidado em quem você confia. Deus já te mostrou inúmeras vezes que essa pessoa não é de confiança. Deus já te deu vários sinais que essa pessoa não é confiável. Então por isso esteja alerta, como Davi estava. Davi não voltou para ir ter com Saul. Davi não acreditou nas boas palavras que Saul estava falando naquele momento, porque parecia que Saul era bonzinho. E muitas vezes o inimigo ele vai se disfarçar, ele vai se fazer de bonzinho, ele vai dizer que não quer te fazer mal, ele vai fazer como Judas, ele vai te beijar para te trair. Pois é, tem pessoas que são assim como Saul, e Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que te revela a verdadeira face de Saul, te revela a verdadeira face de Judas, para que você não fique enganado. O que Saul estava dizendo para Davi aqui não era verdade, porque a qualquer momento ele poderia se voltar contra Davi, e Davi tinha uma sabedoria. Davi saiu, aleluia. Davi não ficou ali próximo de Saul, Davi não ficou arriscando a sua vida. Todas as vezes que Deus te mostrar quem é quem, você não pode ficar tentando ao Senhor. Você não pode ficar, aleluia, a todo tempo duvidando do que Deus falou. Se Deus te falou que aquela amizade não é boa, ela não é. Se Deus te falou que aquela pessoa não é confiável, ela não é. Se Deus te falou que está tramando contra você, está. Se Deus te alertou: sai dessa roda de amigos, pois é, sai, porque Deus sabe de todas as coisas. Declare comigo: eu não deixarei os meus inimigos disfarçados me enganarem. Eu não deixarei os meus inimigos disfarçados me enganarem. Porque tem gente, irmãos, que se disfarça de uma forma terrível. Parece até que é verdade, mas não é. Você vai ver aqui Saul chamando Davi de meu filho. Mas nós sabemos que a intenção de Saul a todo tempo era matar Davi. Davi já havia poupado a vida de Saul, não foi uma vez só. Mas mesmo assim Saul procurava matar Davi, e Davi disse aqui, aleluia, no versículo de número 23, diz assim: pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje as minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Davi estava dizendo que Deus pague, aleluia, a maldade. Porque Deus havia, aleluia, designado Davi para ser rei de Israel. E não havia Saul e nem ninguém que pudesse invalidar o que Deus designou para você, minha filha. Guarde isso no seu coração. O que Deus designou para você, meu filho, vai acontecer. E não há Saul que possa invalidar. Tem gente que tá torcendo o bico, tem gente que não tá gostando, tem gente que tá se levantando na madrugada, tem gente que tá fazendo mal para tentar paralisar o que é projeto de Deus. Mas aqui nós aprendemos: o que é projeto de Deus ninguém paralisa. Davi era projeto de Deus e Saul não conseguiria paralisar Davi. Mas não é porque Deus tem um plano na sua vida, não é porque você é projeto de Deus, que você tem que ficar tentando Deus, sabendo quem são os teus inimigos, sabendo quem são as pessoas. Deus já lhe mostrou que não é para você confiar e você continua confiando. Porque tem pessoas que não são dignas da sua confiança.
Davi não foi atrás das palavras que pareciam boas de Saul, mas Davi seguiu seu caminho, Rabai Arrasto. E estava chegando o tempo em que Deus havia, aleluia, designado para julgar os feitos de Saul. Você vai observar aqui que Davi, ele agiu com prudência. E Deus está dizendo, com inimigos, você não brinca, você age com prudência. Seja prudente como a serpente, rabaiasto, recanta, labacanta. E simples como a pomba. Você precisa ter prudência, você precisa estar alerta. Aleluia. Porque tem pessoas que se disfarçam bem, mas aqueles que andam com o Senhor não ficam enganados. Então por isso não ande pelo que os teus olhos estão contemplando. Então por isso não ande pelo que os teus olhos estão vendo. Então por isso não ande por aquilo que você contempla. Mas ande pela palavra que Deus falou com você e ande pelas revelações que o Senhor já lhe entregou. Porque tem gente aqui que Deus já deu várias revelações sobre pessoas. Mas você diz assim, mas essa pessoa parece que é boa. Pois é, olha as palavras de Saul com Davi. Versículo de número 21, também parecia que Saul era bom, porque o inimigo não vai mostrar quem ele é. Já dizia minha avó que ele veio com sapatinho de algodão. Pois é, ele veio com sapatinho de lã para tentar enganar. Você vai ver aqui no versículo de número 21. Então disse Saul, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Ele vai chamar Davi de meu filho, ele diz o quê? Não tornarei a fazer-te mal. Mas a palavra de Saul não tinha, irmãos, peso. Ele não era verdadeiro nas suas palavras, não eram válidas aquelas palavras, não eram verdadeiras. E tem pessoas que elas até falam coisas boas, aleluia. Elas até tentam fingir para você que elas são boas, mas elas não são. Lembra quando Judas entregou Jesus? Ele disse salve mestre. Ele chamou Jesus de mestre, irmãos. Ele foi extremamente hipócrita. E tem pessoas que são extremamente hipócritas, que a hipocrisia está, sabe, dentro delas, entranhada. E Deus está dizendo, tu é minha filha, tu é o meu filho e eu te revelo e tu não vai ficar enganado, tu não vai ficar enganada. A Bíblia diz que Davi continuou o seu caminho, Davi não retornou para ir ter com Saul. Davi não ficou tentando, dizendo, mas eu sou ungido do Senhor e eu vou. Não, Davi seguiu o seu caminho. Davi não chegou perto de Saul, porque ele sabia que Saul estava tramando e que Saul queria uma oportunidade para atentar contra a vida dele. E o Senhor está dizendo para você, por mais que essas pessoas te digam coisas boas, se eu já te revelei que elas são más, não espere sair coisas boas dessa fonte. A fonte não pode jorrar duas águas, irmãos. Ou a água é boa, ou a água é má, ou a água é ruim. E tem gente que é ruim, é perverso, está dentro deles. É uma essência maligna que eles têm. E isso você não pode mudar. Porque existem os filhos das trevas, está na Bíblia. E existem os filhos da luz. Existem os filhos de Belial. Existem os filhos de Deus e os filhos de Belial, irmãos. Então nós temos que compreender que tem pessoas que elas não vão mudar. E elas fingem que são tuas amigas, teus amigos, para tentar destruir você. E Deus está dizendo, toda serpente que vinha disfarçada eu revelo. Declare comigo, o meu Deus está me revelando quem são as serpentes que vêm contra mim. O meu Deus está me revelando quem são as serpentes que vêm contra mim. Porque tem gente que é como uma serpente. Ela vem com prudência, ela vem rasteirando, rasteira, devagarzinho, rastejando. E quando você vê, a rasteira é grande. E quando você vê, é para te derrubar mesmo. Ela vem rastejando devagar. Porque a serpente, ela não vem abrindo a boca logo para atacar, não. Ela vem devagarzinho, ela é sorrateira. E tem pessoas que são como uma serpente, mas o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus nos revela. E ele diz para você, permaneça, aleluia, longe de Saul. Porque a intenção dele para contigo não é boa. Permaneça longe dessa pessoa, porque a intenção dela, a intenção dele, Deus já te revelou, isso é só confirmação. A intenção para contigo não é boa. Então por isso permaneça distante, deixe Deus trabalhar. Porque vai chegar um momento que Deus vai julgar a tua causa e Deus vai fazer justiça. E Deus vai dar a cada um conforme o fruto das suas ações. E o tempo de Saul aconteceu. Havia chegado o tempo que Deus designou para julgar Saul.
E quando chega o tempo de Deus julgar os nossos inimigos, ele não basta. Mas ele diz para você: não confie. Mesmo que Saul te diga palavras boas, mesmo que essa pessoa te diga palavras de paz, o coração delas é perverso. Deus vai te revelar quem é quem e ninguém poderá te enganar. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.